Você já deve ter ouvido que o inferno é apenas um estado de espírito ou uma metáfora criada para manipular o comportamento humano, uma espécie de fábula sombria inventada no passado. Mas a história muda drasticamente quando analisamos as palavras de Jesus. Nenhum profeta falou tanto sobre o lago de fogo quanto ele, e ele não se referia a um símbolo, mas a uma realidade física e aterrorizante além da nossa dimensão. A revelação mais perturbadora está no livro de Mateus. Esse lugar de tormento jamais foi planejado para os seres humanos. Ele foi construído como uma prisão para o diabo e seus anjos caídos. Isso nos traz a pergunta mais perturbadora de todas. Se o inferno não foi feito para você, por que tanta gente escolhe ir para lá? Para entender essa tragédia, precisamos olhar para trás, antes mesmo da fundação da Terra ser lançada. Naquela eternidade atemporal, Deus criou seres de poder inimaginável, beleza e inteligência. Entre eles estava Lúcifer, o querubim ungido, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele não era um monstro, ele era uma obra-prima que refletia a glória do Criador como um prisma. Ele caminhava entre as pedras de fogo, conduzindo a adoração celestial, habitando na presença imediata de Deus. Mas dentro desse ser perfeito, um mistério de iniquidade começou a se formar, uma semente de orgulho que despedaçaria o cosmos. Lúcifer olhou para o seu próprio brilho e esqueceu a fonte que o fazia brilhar. Ele disse em seu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele não queria servir, ele queria ser servido. Ele não queria refletir, ele queria irradiar. Essa rebelião não foi feita por ignorância, foi um motim calculado diante da verdade absoluta. Um terço dos anjos, deslumbrados por seu brilho e mentiras, escolheram segui-lo para as trevas. Eles conheciam a Deus intimamente. Eles tinham visto seu poder, mas escolheram a traição em vez da obediência. Por este crime cósmico, o julgamento foi rápido, irreversível e eterno. Não há evangelho para os anjos caídos, não há cruz para os demônios, não há salvador para os espíritos que se rebelam na luz. Seu destino foi selado no momento em que se desviaram, e o lago de fogo foi criado como seu destino final. Mas então Deus voltou sua atenção para o pó da terra e fez algo totalmente novo. Ele criou a humanidade não apenas como servos, mas como filhos feitos à sua imagem e semelhança. Ao contrário dos anjos, fomos feitos inferiores, limitados pelo tempo, espaço e um corpo físico. Fomos colocados em um jardim, inocentes e inexperientes, com a capacidade de escolher o amor. Quando a humanidade caiu, não caímos como os anjos, com pleno conhecimento e olhos abertos. Caímos porque fomos enganados, iludidos por um inimigo que tinha milhares de anos de prática astuta. Por causa dessa diferença, Deus respondeu à rebelião humana não com julgamento instantâneo, mas com um plano. Enquanto os anjos caídos estavam acorrentados nas trevas, a humanidade recebeu a promessa de redenção. É por isso que o diabo te odeia. Ele vê em você a oportunidade de misericórdia que ele nunca terá. Ele arrasta humanos para o lago de fogo não porque reina lá, mas porque quer compartilhar sua miséria. A maior vitória das trevas é convencer uma alma humana a entrar em uma prisão construída para um demônio. Olhe para o mundo hoje. Está cheio de pessoas caminhando cegamente em direção a um destino que não foi feito para elas. Eles se distraem com prazeres passageiros, perseguindo carreiras, dinheiro e fama, ignorando o precipício à frente. Eles vivem como se esta vida fosse tudo o que existe, sem perceber que a eternidade está se aproximando deles rapidamente. A tragédia não é apenas o sofrimento. A tragédia é que o sofrimento é completamente desnecessário. O próprio Deus saiu da eternidade e se envolveu em carne humana para interromper nossa destruição. Jesus não veio para fundar uma religião. Ele veio para desviar uma corrente da humanidade que fluía em direção ao fogo. Na cruz ele absorveu a ira que nos era devida, fechando efetivamente os portões do inferno para aqueles que creem. Ele provou a morte por cada homem, para que nenhum homem tivesse que provar a segunda morte. No entanto, milhões rejeitam sua mão, acreditando que são bons o suficiente para navegar pela eternidade sozinhos.
Eles dizem, eu sou uma boa pessoa, sem perceber que o céu não é para pessoas boas, mas para pessoas perdoadas. Rejeitar o Salvador é escolher voluntariamente a sentença dos anjos caídos. Imagine-se diante do grande trono branco e percebendo que você está lá por sua própria escolha. Imagine ver o rosto daquele que te amou o suficiente para morrer e perceber que você não reconheceu. Nesta vida, até os ímpios desfrutam das bênçãos de Deus, do sol, da chuva, do riso do amor. Mas naquele lugar, todas essas graças comuns são removidas, deixando apenas a realidade crua do pecado. É um lugar de memória onde cada sermão ouvido e cada aviso ignorado se repetirão para sempre. O homem rico da Bíblia implorou por uma gota d'água, provando que os sentidos e os desejos permanecem intactos. Ele não pediu para sair. Ele sabia que o julgamento era justo. Ele apenas pediu alívio. Mas o aspecto mais aterrorizante é a companhia. Ficar preso para sempre com seres que te odeiam. O diabo não é o rei do inferno. Ele é o prisioneiro mais baixo, a vítima suprema do seu próprio orgulho. Por que algum ser humano escolheria passar a eternidade no quartel-general do ódio? Veja, alguns argumentam que um Deus amoroso jamais enviaria alguém para um lugar assim. Mas Deus não te envia. Seu pecado te envia e sua rejeição à cura te mantém lá. Deus respeita tanto o seu livre-arbítrio que não te forçará a ir para o seu céu se você não o quiser. Se você não quiser nada com Deus nesta vida, Ele atenderá ao seu desejo para a próxima. Estamos vivendo nas sombras finais desta era. Os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos para ver. O engano é desenfreado, a verdade é ridicularizada. E muitos esfriaram. Ele cria ideologias que fazem o pecado parecer liberdade e a santidade parecer escravidão. Ele entorpece a consciência com entretenimento para que nunca nos sentemos em silêncio e pensemos em nossas almas. Mas no fundo, todo ser humano sabe que não somos acidentes biológicos. Somos seres eternos. Salomão escreveu que Deus colocou a eternidade no coração humano e sabemos que esta vida não é o fim. O medo da morte é a reação instintiva da alma ao julgamento que está além. Mas para aqueles que estão em Cristo, o medo da morte é substituído pela esperança da glória. Não fomos feitos para o fogo. Fomos feitos para a casa do Pai. Não fomos feitos para as trevas. Fomos feitos para andar na luz do Cordeiro. O plano de salvação é simples. No entanto, custou tudo ao céu para providenciá-lo. Ele exige que nos humilhemos, que admitamos que somos imperfeitos e que aceitemos uma justiça que não conquistamos. Este é o obstáculo para muitos. O orgulho humano quer conquistar seu caminho, assim como Lúcifer. Admitir que você precisa de um Salvador é admitir que você não pode se salvar. Mas essa admissão é a chave que destranca as correntes e cancela a reserva no fogo. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração como fizeram na rebelião. Os portões do inferno estão trancados por dentro pela teimosia da vontade humana. Não deixe que seu orgulho seja a âncora que o arrasta para o abismo. Deus está chamando você de volta ao seu propósito original para ser um filho da luz, não uma vítima da guerra. O lago de fogo permanece preparado para o diabo e seus anjos. Deixe-o permanecer vazio de sua alma. Mude de direção enquanto ainda há fôlego em seus pulmões e batida em seu coração. Invoque o nome de Jesus, pois ele é o único nome dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. A escolha é sua, sempre foi sua e sempre será sua. Escolha a vida para que você possa viver não apenas por um momento, mas por todas as eras vindouras. Não compartilhe o destino dos caídos, reivindique a herança dos redimidos.